denominado o Colégio Estadual Paz de Carvalho, Fontes Escritas e Iconográficas para a História da Educação Amazônica. E tem a minha orientadora, a professora Maria José, a mesma coordenadora do programa Conexão de Saberes, e que trabalha com essa temática. Eu sou estudante do curso de História, de licenciatura, mas esse projeto é um projeto da área de educação mesmo, e a gente trabalha com a História da Educação. Aqui na introdução, eu coloco que esse trabalho é subsidiado pelo plano de trabalho. A gente trabalha com uma coleta de fontes escritas e iconográficas, mas subsidiado por esse plano de trabalho. A gente não trabalha por período específico, a gente trabalha coletando todo tipo de fontes que a gente consegue do Colégio Paz de Carvalho. E esse pequeno resumo que eu estou apresentando aqui é uma espécie de adaptação do meu relatório final. E esse trabalho busca apresentar as possibilidades de narrativas a partir da coleta de análise das fontes escritas e iconográficas. Significa que a gente não trabalha nesse projeto com um problema, com um objetivo problemas. A gente pode até nas descrições inferir possíveis objetos de análise de acordo com as fontes que a gente encontrar e das fontes que a gente também estava descrevendo, até porque esse projeto também já foi trabalhado por outros bolsistas de iniciação científica, e então tinha fontes que a gente buscou nos acervos, mas tinha fontes que já se encontravam coletadas e que eu, na condição de bolsista do ano 2018 e 2019, fiz apenas das descrições, e nessa tarefa a gente acaba vendo alguns padrões, algum tipo de documentação que é mais recorrente, outras não. Os objetivos principais, igual eu tenho outros, eu coloquei que a coleta e a preservação das fontes do Colégio Paz de Carvalho, e a coleta foi feita principalmente em arquivos públicos. A gente está com o arquivo público do Estado do Pará, também o arquivo da Alepa e a biblioteca do Centur, do setor de obras raras. Nesses arquivos eu consegui principalmente as documentações oficiais, decretos de lei, e o Colégio Paz de Carvalho, por ser um colégio que desde o período do liceu, no meados do século XIX, atravessa por um período muito longo, então a gente consegue ver como essas leis interferem nas mudanças na educação, e o Colégio Paz de Carvalho pode ser trabalhado em vários períodos. Como eu falei, analisar as possibilidades que eu tinha falado no slide anterior, a partir das descrições, e que eu vou falar um pouco mais à frente na metodologia. Que os procedimentos metodológicos que eu coloquei em 3 partes de forma cronológica. O primeiro é a formação teórica, que nesse período que eu estive como bolsista, também fazia parte do grupo de estudo, coordenado pela professora Maria José e a professora Clarice de Mello, coordenadoras dos programas do Ministério BR e GEPER, respectivamente. E destaco o Luiz Fabiano, que é o autor desse livro Fontes e Métodos para a História da Educação, que tem um texto que eu trabalhei bastante, que é da Margarita Vitória, que fala justamente desses procedimentos metodológicos de trabalhar com fontes históricas. E aí foi feita uma formação de estudos mesmo, de roda de conversa, apresentação de texto, apresentação das nossas fontes, junto com alguns alunos do mestrado também. Em segundo lugar, foi a visitação dos acervos. Essa parte, particularmente, foi a parte mais interessante que eu achei, porque eu, como aluno de História, essa visitação em acervos é bastante interessante. E o texto do Carlos Bacelar, que é um texto um pouco mais técnico, fica dentro do livro da Carla Pince, Fontes Históricas, ele auxilia bastante
nessas atividades de visita dos locais onde se tem aqui o público, o Centur e da LEP. E por último, a descrição das fontes. E aí que eu criei algumas ferramentas para tentar deixar essas fontes, algumas, como eu falei, bem mais recorrentes, outras mais específicas, como no caso dos decretos. E foram feitas as descrições no final da pesquisa, que eu fiz algumas tabelas para facilitar caso alguém vá utilizar essa fonte. Os resultados aqui dessa pesquisa, os principais resultados tratam-se das possibilidades de pesquisas que são apontadas a partir da organização e da descrição das fontes. E eu utilizei, esse aqui é um exemplo das fontes mais recorrentes já encontradas no final do século XIX, que são as cadernetas de alunos do Colégio Vasco Carvalho, já no período da ditadura militar. E eu utilizei a forma de tabela, que é uma organização serial, que a gente chama, que facilita para não ter que recorrer a várias cadernetas durante a pesquisa. Essa tabela é uma única tabela, faz uma única descrição, onde consegue organizar as informações de uma forma mais didática. Esse é apenas um dos exemplos que eu trouxe de facilitar que o plano de trabalho desde o início era a coleta e a descrição de fontes e transformar essas fontes cada vez mais acessíveis, de uma forma que quem possa acessar com objeto de pesquisa mesmo consiga trabalhar da melhor forma possível. A outra forma é a contribuição com o Museu da Educação, que é um projeto em andamento da professora Maria José e da professora Clarice também, que ainda não está disponível para o público, mas logo ele vai ficar disponível, que é o Museu da Educação, uma plataforma a princípio digital, onde vão ficar disponíveis não só essas fontes primárias, no caso das fotografias, dos decretos que a gente trabalhou, não só minha como dos outros bolsistas, dos professores, dos mestrandos e tal, como também os trabalhos acadêmicos, científicos, vão ficar disponíveis, e esse trabalho meu também contribuiu para alimentar o Museu da Educação. As conclusões ou considerações finais, tendo em vista que esse trabalho parte de uma pesquisa na qual o fio condutor é a coleta de fontes, o resultado pode se observar eu falo que é um fio condutor porque eu consegui documentação desde o início do século XX, 1909, por exemplo, até a década de 70, que é um período do governo militar. E então, as considerações finais é que a identificação de uma significativa quantidade de fontes de documentação sobre o Colégio Vasco Carvalho no período do século XX, que foi o período onde eu encontrei. Então, eu pude constatar, embora isso já pode ser observado por outras pessoas que pesquisaram o Colégio Vasco Carvalho, que existe uma infinidade de documentação, de fontes, assim como existe também bastante produções, mas que mesmo assim existe um potencial de pesquisa sobre educação. E eu também, nesse período, eu fiz o levantamento bibliográfico, e isso meio que colocando lá onde possa ter lacunas, e que os possíveis trabalhos que podem ser feitos nesse sentido, utilizando a história da educação, o Colégio Vasco Carvalho pode preencher qualquer tipo de lacuna. As referências aí, que eu já destaquei antes, principalmente o Luiz Fabiano, que foi o livro que eu trabalhei. Os dois últimos livros são tese, na verdade, uma da professora, fiquei um pouco nervoso não sei o que ela porque eu penso que, embora o meu trabalho seja um trabalho de fontes mesmo, mas o Colégio Vasco Carvalho é muito importante para a história do Pará. Então, eu acho que toda pesquisa que a gente faz, a gente tem que saber do que a gente está falando, né? Qual a história daquele espaço. No caso, eu não posso falar de um período específico, mas do espaço eu acho indispensável.
E essas duas obras, embora tenha muitos outros artigos, tem dissertação, tem resumo expandido, tem todo tipo de trabalho sobre o Código de Baixo de Carvalho. Mas como são duas teses, de fato, são trabalhos sólidos que podem se referenciar, embora tenha alguns termos específicos, no caso da matemática, mas são trabalhos que vão auxiliar sobre o Código de Baixo de Carvalho. Bom, aqui nessa parte, fugir um pouco do protocolo, mas aqui no texto que eu fiz aqui para finalizar a apresentação. Em todo o período de funcionamento do Colégio Baixo de Carvalho, passaram-se vários alunos que viriam a se tornar políticos e até mesmo governadores. Procurei fugir do personalismo e mais ainda de uma história positivista dos grandes homens. Porém, para um deles, eu deixo a minha saudação, justamente a representatividade que tem, nada menos do que alguém que veio do interior, um militante de sua época, um escritor que fez do seu regional transformar-se em universal. E aí eu finalizo a minha apresentação para que a minha apresentação não fosse apenas uma coisa tão fria, falando de fonte, mas que foi algo que eu particularmente me envolvi pessoalmente, homenageando um dos alunos que estudam para as partes de Carvalho. Obrigado. Já dava com meu olhão. Ai, meu Deus do céu, não leu minha tese. Eu que me matei para fazer essa tese, ele não leu a tese, mas ele fez o dever de casa direitinho. Uma pergunta para ti. O que tu encontraste na Alepa e na Alepa, qual foi o outro lugar? Arquivo Público Pará. Não, Arquivo Público e Centro. Na Alepa, o que tu encontraste na Alepa? Na Alepa eu encontrei alguns recortes de jornal de um escritor que agora de jornalista que foge o nome, mas uma documentação assim, que eu não vi muitos trabalhos ser citado. Parece ser recorte de outro jornal, que eu ainda estou fazendo a descrição dessas fontes, embora minha pesquisa já tenha finalizado, mas justamente para ser colocado no Museu da Educação. Me escapou, a Alepa não fui não. Tem pouca coisa, eu acho que tem. Do período do início do século XX, se não me engano. Início do coisa, foi sair